Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus jovens, com a graça de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos em mais um episódio da nossa nova série, As Bem-aventuranças, em nosso canal Melhoria Íntima. Eu sempre faço questão de relembrar o propósito deste canal, que nada mais, nada menos tem como propósito nos levar a uma reflexão íntima, uma reflexão interior. E através desta reflexão, advindo das mensagens, do conteúdo, que é todo baseado na palavra de Deus, que está contida na Bíblia, reforçado alguns textos desta obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo, pode proporcionar para nós. Este conteúdo pode proporcionar esse processo de reflexão. E através desse processo de reflexão, nós possamos nos melhorar. Esse é o propósito deste canal. Hoje, nós vamos falar da primeira bem-aventurança. No episódio anterior, que foi o episódio da introdução, nós citamos todas as bem-aventuranças, que são 9. Hoje, a partir deste episódio, nós vamos tratar bem-aventurança por bem-aventurança. E a primeira é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A Bíblia está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3. E como já disse lá na introdução, as bem-aventuranças ditas por Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, cada bem-aventurança é um capítulo. Tamanha a importância deste conteúdo, deste recado, porque é o verdadeiro ensinamento de Deus, do nosso Pai para nós, ditos, ensinados pelo próprio Jesus. Isso é maravilhoso. Vamos entender aqui. Bem-aventurados. O que significa bem-aventurados? Bem-aventurados são as pessoas verdadeiramente felizes aos olhos de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que são pobres de espírito? Os humildes, conscientes de sua total dependência de Deus. Porque deles é o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? A presença e a soberania de Deus, já iniciadas nessa vida e plenas na eternidade. Olha que interessante o significado dessa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Jesus inverte a lógica do mundo. Os felizes não são os ricos ou poderosos, mas os simples e humildes, que confiam em Deus. A felicidade cristã, ela não vem da autossuficiência, mas da confiança em Deus. Portanto,
A humildade é a porta de todas as virtudes. É a porta de todas as virtudes. Ser pobre de espírito, aqui não estamos falando de questões financeiras, materiais. Estamos falando de um sentimento, de uma virtude. É você ser humilde, aquele que reconhece que nada é, nada faz, nada possui, sem a permissão de Deus. E é isso que Jesus quer nos ensinar com esta bem-aventurança. Que seremos bem-aventurados, que seremos verdadeiramente felizes aos olhos de Deus, se verdadeiramente formos humildes de coração. Humildes de coração. Viver com humildade e gratidão. Reconhecer que tudo é dom de Deus, inclusive aqueles dons que nós achamos que são dons nossos. Tudo isso é permitido, oferecido por Deus. É ser livre de vaidades e dependências materiais, ter simplicidade no seu coração e colocar-se a serviço de Deus. Em especial, nós vamos ver lá na frente, até é uma bem-aventurança, se colocar a serviço de Deus na ajuda ao próximo. Então, meus irmãos, essa bem-aventurança nos ensina isso, nos ensina que o primeiro passo é nós reconhecermos nossa total dependência a Deus, nosso Pai. E nós só podemos conseguir isso se nós formos humildes. Uma das principais chagas da humanidade é o orgulho. É o orgulho. Não tem como nós sermos orgulhosos e sermos humildes. Não bate, não cabe. Se eu sou orgulhoso, eu não consigo ser humilde. As pessoas que dizem que é humilde sendo orgulhosas só falam da boca para fora, E a primeira oportunidade, quando o seu orgulho é ferido, que seja um pouquinho, ela já mostra, de fato, o seu principal sentimento que carrega em seu coração, que é o orgulho. Pensemos nisso, meus irmãos, pensemos nisso. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança é o fundamento de toda a vida cristã. É o fundamento, é o primeiro passo. É um processo para que a gente reflita, se melhore e busque atingir isso, meus irmãos. Eu quero abrir um parênteses, já partindo para o final da nossa reflexão, e pedir a vocês que curta o vídeo, dê um joinha nesse vídeo. Se ele tocou de alguma maneira seu coração, se ele faz algum sentido para você, dê o like, dê o joinha, curta o vídeo e compartilhe com outras pessoas. Se foi útil para você, pode ser útil para outros também. Vamos espalhar o bem, espalhar a palavra de Deus, espalhar os ensinamentos de Deus. Neste caso, mais uma vez, ensinamentos vindo de Jesus, diretamente de Jesus. Bem-aventurados os
pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A verdadeira felicidade nasce da humildade, que abre o coração para Deus e faz o reino dele já habitar em nós. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês, cada um de nós, e que possamos refletir profundamente esses ensinamentos e, acima de tudo, acima da reflexão, possamos ser tocados, motivados para nos melhorar e buscar essa humildade que é o fundamento de toda a vida cristã. A primeira bem-aventurança é o fundamento de toda a vida cristã. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, meus jovens, fiquem todos com o nosso Pai misericordioso, maravilhoso. Até o próximo vídeo, com a permissão dele.